Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikov e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre presença. Exercitar a nossa presença. Esse é um exercício que eu passo para os meus mentorados. Então, eu os desafio a, no seu cotidiano, no seu dia a dia mesmo, exercitar a presença. Exercitar a presença no corpo, no momento, em atividades rotineiras, né? Estar mais presente quando se alimenta, quando toma água, as sensações do corpo, o vento batendo no cabelo, a sensação do corpo, o sol aquecendo a pele, sensações que no dia a dia a gente está um pouquinho desligado. A gente sempre está muito mais propenso a ficar no movimento automático, não é? E nesse movimento automático a gente repete sempre as mesmas coisas, a gente repete a mesma rotina e a gente acaba vivendo então a mesma coisa todos os dias. E exercitar isso, estar presente é muito válido, porque a gente descobre uma nova versão nossa, a gente descobre até qualidades, a gente descobre coisas que a gente gosta de fazer, que a gente às vezes até não sabia que a gente gostava, sabores diferentes, né? Então, quando a gente se dispõe a experimentar uma comida diferente, você realmente percebe o gosto dela, você descobre que você gosta de algo que às vezes você nem gostava tanto porque você não se atentava realmente ao sabor, né? Esse é um exemplo básico do dia a dia, mas atividades, então se desafiar a fazer estudar assuntos diferentes, conversas diferentes e sempre perceber o seu corpo. É como eu sempre digo, o teu corpo sempre vai te trazer as respostas. Tudo está registrado no teu corpo e ele vai te trazer. Mas quanto mais consciente você tá, né, do que você pensa, das emoções que você tem, do que você sente, mais recursos tu vai ter para lidar com as situações do dia a dia, né, para conseguir até se acalmar em momentos de ansiedade. Você já percebe antes, quando a ansiedade começa a subir, você percebe observando o seu corpo e você mesmo ele já consegue, né, respirar, se manter mais calmo. Claro, não substitui, né, você realmente procurar um médico, investigar tudo, né, mas você com essa percepção maior, observação maior do seu corpo, você já tem esses recursos internos, né? Mas a presença eu quero trazer aqui para vocês de uma outra forma. Quando a gente pratica esse exercício da presença, ele também pode ser um desafio no sentido de você observar no seu dia a dia, na sua rotina, momentos onde você está realmente presente no momento aqui agora, na sua vida agora, escolhendo viver o que você quer viver agora. Porque muitas vezes a gente então escolhe não, a gente é levado a viver situações inconscientes justamente porque a gente está inconsciente, a gente está num modo automático. Mas quando você tem essa maior presença, você consegue identificar quando você começa a entrar num nível onde você decide a sua vida agora, baseado no seu passado ou no seu futuro. Meu Deus, como assim? Peraí, deixa eu te explicar. É como se você tivesse que viver a sua vida, mas lá no fundo, quem comanda as decisões, quem faz as escolhas, quem realmente decide ir por um caminho A ou o caminho B, é o lugar onde você está agora, qual é o parâmetro que você usa para definir essa escolha. Você usa uma informação do passado, um trauma, qual é a referência? Você está ligado aonde? A algo do passado, então é isso que aconteceu no seu passado, é aquilo ali, é aquele sentimento, é aquela perda, é aquela traição, é aquele medo, aquilo que você viveu e que você não quer mais repetir hoje. Então é baseado nisso que você faz as escolhas. Ou
você escolhe baseado no futuro, ou seja, um medo também ou motivado por querer viver coisas diferentes, então você busca algo diferente, né? Estar muito mais preocupado com o futuro. Pode acontecer, não pode acontecer, não tenho capacidade, não sou boa o suficiente, o que as pessoas vão pensar. Esse exercício da presença, ele faz com que você tenha essa capacidade de identificar o que está norteando a sua escolha. Se você está muito mais conectada com um fato do passado ou algo do futuro que ainda nem aconteceu ou pode nem acontecer. Então, são como se fossem dois lugares que você está. Então, em vez de estar aqui, vivendo a sua vida no presente, aproveitando a vida, o agora, as relações agora, vivendo plenamente o agora, né? As experiências do agora. Tu tá muito mais conectado ou com o teu passado ou com o teu futuro. E isso é um movimento automático. Porque às vezes são situações que aconteceram há muito tempo atrás, mas que elas definem hoje as tuas escolhas. Então, eu quero trazer para ti aqui esse exercício no dia a dia de tu exercitar a presença, mas observa realmente quando tu tá escolhendo, é motivado baseado em que sensação do teu corpo? É baseado em preencher uma falta? É baseado no medo de não viver algo? Ou eu preciso viver algo, por isso eu escolho isso aqui? Sabe? O nosso corpo sempre traz informação. E ele vai te trazer, né? No desconforto, no conforto. Então começa a ficar mais presente para esse momento e busque identificar realmente. Tenta dar um lugar, identificar, eu estou escolhendo isso pelo meu passado, estou escolhendo isso pelo futuro, porque o passado passou. Você tem que fazer as pazes com tudo que aconteceu, como foi, você não tem como mudar o passado, mas acolher e incluir isso de uma forma respeitosa e realmente assim, ó, dar um lugar e deixar no passado, deixar lá. Isso te libera para fazer diferente. Porque quando a gente está no movimento de não querer repetir, né, no movimento de excluir aquilo, é quando justamente a gente repete para incluir. Então, dar um lugar a tudo e todos, tudo como foi, tinha que, né, foi como foi e tá tudo bem. E entender que hoje tu tem recursos para mudar, para buscar as informações, para se desafiar, né, a viver coisas diferentes e identificar que você não precisa mais basear as suas escolhas hoje naquilo que aconteceu. E tu pode fazer diferente, assim tu te liberta. E também não ficar preso num futuro que talvez não aconteça. Em situações de, e se não der certo, eu não sou boa o suficiente, a comparação desmedida, né? Onde você nem viveu, você nem vive as experiências que tu realmente quer viver, porque tu já tá trazendo algo do futuro para agora, que nem é real. Tu nem sabe se vai ser do jeito que tu quer, do jeito que tu tá pensando que pode ser. Né? Tu já tá limitando as possibilidades, tu já tá condicionando as coisas, as pessoas, as situações, e tu te priva de viver experiências incríveis, porque de uma certa forma tu tá querendo controlar o resultado, né? Uma coisa que tu não tem controle, baseado às vezes no medo. E te pergunta o que está por trás desse medo. A gente precisa aprender a se questionar. A gente está muito nesse mundo muito imediatista, a gente quer a resposta logo, a gente quer que alguém solucione as nossas questões, resolva o problema de uma vez por todas. E a gente sempre deixa para o outro resolver, para o outro nos dar a resposta. E isso foi uma coisa que eu aprendi durante a minha formação como consteladora. E eu levo
para toda a minha vida sempre. Nos desafios, nas situações, eu sempre paro para pensar o que me motiva, o que eu quero, qual é o real motivo daquilo ali, por que eu tô passando por aquilo ali. Eu me pergunto, eu me questiono o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aprendi, o que eu quero mudar, onde eu busco informação. Eu observo o meu corpo, eu tô desconfortável com isso aqui é confortável, isso não é, isso eu quero, isso eu não quero. Por quê? Né? As relações que eu tenho, as sensações dessas relações, amizade, trabalho, todas as trocas. Estou entregando demais, não estou entregando. Nós não aprendemos a questionar. Não é sobre certo e errado, não é sobre bom, ruim, mal, enfim, não é nisso que a gente tem que se preocupar. Mas se preocupar em realmente ter capacidade de fazer diferente. De você entender que às vezes você vive um ciclo e quando ele começar a querer se repetir, você identifica que você está querendo fazer as mesmas escolhas, você entender e você poder mudar a rota. Porque a decisão, ela está aqui no presente. E a gente tem que decidir as situações da nossa vida no presente. E por isso a gente precisa exercitar a presença. Porque afinal de contas, como eu já disse, o passado a gente não muda. Foi como foi, está tudo bem, está tudo certo. E a gente aprendeu muito com isso. Se nós estamos hoje aqui buscando evoluir internamente e na vida, é porque aquilo de alguma forma, as situações ruins trouxeram ensinamentos. E que bom que foi assim. Porque eu sempre digo que tem gente que aprende por amor, tem gente que aprende pela dor. Então, aprenda com as dores que você tem, faça algo de bom com tudo isso. E quando a gente tem esse poder, a presença, a gente tem uma vida muito mais leve. A gente confia que o futuro pode ser diferente. A gente não precisa também tentar controlar tudo. Mas isso exige a gente abrir mão do controle. Sobre o controle eu vou falar mais adiante num outro vídeo, não é o objetivo deste, mas a presença, ela também exercita um pouquinho do controle, a gente largar a mão do controle. Mas todos os dias, quando você levanta, você já acorda, você já, né, sente seu corpo, sente a cama, o travesseiro, né, se espreguiça, toma água. Quando você toma água, você sente a água. Quando você vai escovar o dente, sabe, esteja presente, escovando os dentes, se olhando no espelho, observando a sua fisionomia. Quando você almoça, toma café, janta, enfim, faz um lanche, né? Absorva os sabores, sinta. Comece a identificar as emoções, as sensações que você tem durante o dia. Tudo isso é importante, tudo isso traz respostas. E é muito bom o quanto a gente, nesse caminho, nesse despertar, nesse se reconectar com a gente se reconhece. E a gente se sente muito mais liberdade de ser quem a gente é. E isso é muito bom. A gente larga mão de perfeições, de um modelo que às vezes as pessoas trazem para você, que você quer seguir para pertencer, e aí você vê que aquilo não faz tanto sentido. Mas para isso a gente tem que exercitar a presença, né? E eu quero trazer um pouquinho disso aqui para vocês, esse desafio. Esse é um exercício que eu trago muito, então, para os meus mentorados, e eu quero trazer muito mais agora nessa nova mentoria que eu ainda estou estruturando, mas esse é um exercício que vai ser fundamental para eles. E eu já quero deixar aqui também, porque eu acho que ele é um exercício valiosíssimo de presença no momento, de você começar a identificar o que te norteia, qual é a base das tuas escolhas. Se você fica preso no passado, né? As pessoas que ficam muito presas no passado são aquelas pessoas que têm uma tendência a estados mais depressivos. E as pessoas que estão mais conectadas então com o futuro, mais presas com o futuro,
são as pessoas, então, que têm uma tendência a ter muito mais episódios de ansiedade, né? Essa é uma relação que há. Então, se desafie, exercite a presença no momento, identifique se você está mais em momento, mais no futuro ou mais preso no passado, e se esse lugar, passado e futuro, não são os lugares que muitas vezes são a base das tuas escolhas. Esse é um exercício, então, bem prático, para sempre que você se der conta, eu quero que tu faça. Exercite a presença em todos os momentos da tua vida. E depois tu volta aqui e me conta como foi fazer esse exercício. E espero que você goste. Ele é um exercício bem simples, mas ele exige internamente uma disposição. Então, um bom exercício. E já se inscreve aqui no meu canal, já compartilha com outras pessoas que gostam desses assuntos, que gostam desse desafiar, de evoluir. E é isso, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu comentário, eu vou adorar ler o seu comentário pra gente interagir. E é isso, seguimos juntos, até a próxima semana.